aula. E aí, bom dia. Bom dia. Sexta-feira. Todas aí empolgadas. As mulheres entram primeiro. Essas mulheres vão dominar o mundo mesmo, não tem jeito. Leonardo e o Matheus agora na resistência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Matheus entrando também. Eu coloquei lá no grupo da gente, em razão aí da pergunta da Yasmin, quais são os critérios aí de avaliação do nosso debate, tá? Deixa eu colocar aqui. Estão vendo aí o texto? Estão, né? Alô? Estão vendo? Alguém está me ouvindo aí? Sim, acabei de ver. Pronto. Então, nós temos 3 quesitos de oratória, né? Para avaliação. Um aspecto formal, que é a aparência, vestimenta, postura corporal, locomoção, gesticulação, voz e dicção, expressões fisionômicas, né? Ou seja, facial. Aspecto sujeito, empatia com o público, assertividade, controle emocional. Tá? Aspectos de conteúdo, recorte do tema, ideias, linguagem, registro do domínio do jargão, grau de formalidade, ilustrações, né? Que são os exemplos, referências, jurisprudência e argumentação. Tá? Então, são esses quesitos aí, esses 3 que a gente analisa para a constituição aí do nosso debate. Os 2 primeiros, né, têm 6 pontos e o terceiro, que é o conteúdo, tem 8 pontos. Lembrando que a avaliação do debate oral são 20 pontos e o texto escrito mais 20, né? Eu tenho aqui um formulário que a gente preenche, ó, tá? Que o professor vai preencher. Os 2 primeiros pontos são 6 pontos e o último ponto de 0 a 6. Ou seja, o conteúdo, claro, né? Ele é mais avaliado. Seja a demonstração do seu conhecimento sobre o tema. Tá? E isso passa, né, por referências, por exemplos, né, para poder ilustrar a sua pesquisa. Para mostrar que você realmente pesquisou, você sabe o tema, tá, com segurança. Essas questões de assertividade, o controle emocional, vai muito do treino, tá? Da empatia com o público, você se filma e vê como é que é a sua expressão, se é uma expressão de simpatia, né? Tá? Questões como aparência, aí a gente já vem treinando, já vocês já colocaram nos outros vídeos, tá? E empatia com o público é aquela forma, né, de conquista, né, de aceitabilidade, logo que a pessoa lhe vê, né? A sensação é de que você traz tranquilidade, né? Porque você não está nervoso, você não está com a aparência de raiva, você está com a aparência de tranquilidade e com a certeza da sua fala, a assertividade, é que você convida implicitamente quem está lhe ouvindo a acompanhar mais positivamente o seu argumento e tender com essa relação, fazer com que a pessoa esteja mais aberta, né? Não só para ouvir, mas para aceitar seus argumentos. Todo aquele embate mais raivoso, que demonstra mais raiva do que simpatia, do que empatia, né? Muito mais afasta pelo medo, às vezes é uma forma de intimidação, né? A pessoa não quer que a outra concorde com ela, quer apenas que a pessoa se intimide. Aí você vê muito isso naqueles debates políticos que são muito acalorados, né? Em que o interlocutor, o protagonista lá da fala, busca muito mais a concordância pelo medo, né? Pelo desgaste, a concordância pelo menos em ficar calado, né? Em não buscar se levantar, se contrapor, colocar argumentos contrários, porque você busca que o outro pense assim, não vou nem me meter nessa discussão não, porque vai dar problema. Então vou ficar na minha. Ao ficar na sua, como que ao calar,
você permite que a outra pessoa avance no argumento dela ou avance nas pretensões dela, tá? Isso é muito visto em discurso político de ódio ou de busca de dominação, tá? Toda vez que você se deparar com um discurso assim, você já vê logo de cara que aquilo ali é treinado. A pessoa pode estar espumando, mas o espumar dele é quase que um espumar calculado. Mesmo que ele fique nervoso mesmo, aparente e fique realmente nervoso, mas aquilo ali tem uma estratégia, a estratégia de intimidação, de busca para que o oponente ou os oponentes possíveis, né, as pessoas que pudessem realizar esse contraponto, prefiram, né, ficar reservadas, né, conter a sua própria imagem, já que o outro não tem esse pudor em preservar a própria imagem. Então, ele faz com que o argumento dele seja ganho pela desistência do outro, tá? Mas isso aí não faz parte do nosso debate, né? Esse tipo de debate é debate desqualificado, né? E toda vez que se usa esse debate, né, o debatedor é desclassificado pela inabilidade em produzir um debate, um argumento, né, de qualidade, não só pelo conteúdo, tá? Mas pelas formas com que ele se dirige ao público. E sempre a empatia e o respeito com o público, né, está em primeiro lugar, porque o debate resulta disso, troca de ideias, né? Não é uma imposição e não é uma intimidação. Se for imposição e intimidação, não é debate, né? É muito mais algo violento, verbal, né, do que um debate em que você busca a abertura de ideias, a troca de ideias, né? Pelo menos a melhoria do espaço público de debate. Ok? Essa aí é a nossa, são os nossos critérios de avaliação, tá? Que vocês devem. Questão de investimento aqui já está no papo, né? Já está no bolso. Voz e dicção, né? Fica muito próximo de assertividade. Essa locomoção corporal, postura corporal, né? Talvez fique muito prejudicado porque a gente vai estar provavelmente em ambiente virtual, né? A gente esperava que houvesse uma clareza maior no retorno já em junho, mas pelo jeito que anda aí a carruagem, né, a gente tende a ficar em ambiente remoto, tá? Mas de qualquer forma, vocês têm na sua preparação esses 3 critérios, né? E aí você pode ajeitar aí o seu ambiente para ficar o melhor ambiente possível, tá? Para que a gente possa conseguir esse destaque aí de vocês. Mas, voltando aqui para nós, o nosso compromisso hoje é terminar, tá, o nosso conteúdo teórico. Deixa eu voltar aqui para o nosso material. O nosso conteúdo teórico consistente, tá, no exame, né, da aplicabilidade do direito, da aplicação do direito, das técnicas de aplicação do direito, né, sempre utilizando aí nosso livro de referência lá na bibliografia, né, a Introdução ao Estudo do Direito, do Paulo Nader, não que não tenha outros tratando do tema, mas a gente o escolheu por ter uma linguagem aí mais acessível, pelo menos mais empática, né, que traz mais empatia com o leitor, com a nossa sala, ok? Então aqui a gente tem o nosso conjunto, né, de temas, né, que perfazem aqui o nosso caminho da aplicação do direito. Chat aqui, Roberto, infelizmente terei que sair. Ok, Paula, resolveu um problema, tá? Mas aí você acompanha o link, tá? Isso aí é importante pra gente. A Bárbara tá chegando. Tá. E aí a gente vai para os nossos 2 últimos pontos, aqui só para que a gente possa começar aqui o nosso papo, tá? Para chegarmos à nossa hermenêutica. Vamos lá. O que é a aplicação mesmo do direito, tá? Deixa eu só confirmar aqui a gravação. Estamos gravando. Vai.
Entrei com a Bárbara não entrou ainda não, mas já a permiti. Bem, a aplicação do direito, né? Vencidas as etapas preliminares, a autoridade judiciária ou administrativa já está em condições de promover a aplicação da lei. Atividade essa que segue a forma de um silogismo. A aplicação do direito é uma operação lógica, mas não exclusivamente lógica, pois importante é a contribuição do juiz com as suas estimativas pessoais. Tá? Essa colocação, né, eu a coloco, o texto, porque é o texto do autor, tá? A Bárbara está dizendo que não está conseguindo entrar na sala, mas eu já permiti a entrada dela. Deixa eu ver aqui como é que anda aqui a... Tá, voltemos. Há críticas quanto a essa colocação do importante a contribuição do juiz com as suas estimativas pessoais, que faz parte de uma teoria chamada neoconstitucionalismo, né, na qual, né, através dessa teoria, os juízes teriam protagonismo no sentido de efetivarem o direito, mesmo não, né? Sobretudo em razão da ausência de política pública do Estado. Nós temos a nossa Constituição, que nos confere muitos direitos, e se a política não efetiva esse direito através de políticas públicas, caberia, segundo essa teoria, né, uma maior participação do juiz, uma atividade mais intensa do juiz, no sentido de efetivar esses direitos, né, contrapondo ou superando as limitações momentâneas, né, da política, no sentido de não efetivarem essas políticas públicas. Nesse sentido, com essa teoria, o juiz teria poder, né, ou de emendar a lei, ou de efetivar a lei através de uma ação ativa, né, através de um ativismo judicial, né, que não é previsto na Constituição quanto ao exercício da jurisdição. Tá? Então, o juiz é o aplicador da lei em termos de aplicador de um dogma, né, da aceitabilidade do poder do legislador de escolher os caminhos da lei e do executivo de efetivar, né, através de políticas eleitoralmente vencedoras, né, uma plataforma política vencedora das urnas, né, portanto, legítima, para que esses direitos sejam efetivados. Agora, se eu sou de direita e o governo que ganhou é de esquerda, e ele começa a efetivar o direito dessa forma, conforme a sua plataforma política, eu, juiz, que tenho convicções diversas do governo de esquerda que ganhou, o que é o governo de esquerda, gente? É que tem uma maior ênfase nos direitos sociais, né? Isso tradicionalmente. O governo de direita é o que tem mais ênfase nos direitos individuais e em uma liberdade maior da economia, tá? E o governo de esquerda é aquele que tem uma ênfase maior na proteção e na efetivação dos direitos sociais, né, e que busca maior controle da economia justamente para poder efetivar os direitos sociais. Tá? Então, há esse contraponto. O juiz que pensa o direito de forma diferente desse governo, ele não pode interferir nessas políticas, já que ele não tem poder para tanto. Tá? Ou seja, como ele coloca aí, ó, pois o importante é a contribuição do juiz com as suas estimativas pessoais. Olha, o que é as estimativas? O que é a estimativa? As suas buscas, né? As suas ideias de justiça. Como é que o direito deve ser melhor aplicado? Olha, ele só pode ser melhor aplicado vendo, né, como determina o nosso ordenamento jurídico. Não há espaço aqui para valoração por parte do juiz. Mas, segundo essa tese aí do neoconstitucionalismo, né, um novo constitucionalismo aí americanizado, tá? A galera coloca um neo aí, americanizado não, né? Estadunidense, né? De uma roupagem diferente para esse direito, porque a política não daria conta. Ora, por que a política não daria conta? Que história é essa?
A política que vence é a política que tem o apoio do povo, porque recebe a maior parte do voto, né? Então é aquela política que tem que ser aplicada, porque é a vencedora. Não cabe o juiz contornar as decisões do executivo para efetivação, a não ser que sejam ações frontalmente contrárias aos direitos estabelecidos na Constituição. A questão é a forma de você efetivar esse direito. A forma de você efetivar esse direito só existe através de política pública. Qual é a forma de você efetivar a saúde? Como é a forma de você efetivar a educação? Qual é a forma de você efetivar a proteção ao trabalho? Ora, tudo isso depende de política pública, a ação do governo, a ação do executivo. Agora, você não pode efetivar a educação indo contra os direitos da educação. Você não pode efetivar a saúde indo contra os direitos da saúde. Tá? Da mesma forma, você não pode efetivar os direitos ao trabalho indo contra os direitos que a Constituição estabelece no trabalho. Tá? Então, essas contribuições pessoais do juiz, né, só podemos aceitar no que pertine aos estudos dele. Ou seja, a maior capacidade intelectual para a compreensão do ordenamento jurídico e para aplicá-lo, conforme o ordenamento jurídico. Ou seja, assegurar os direitos previstos na Constituição, nos tratados e nas leis. Tá? A forma de efetivar coletivamente esses direitos cabe ao executivo. Tá? Você concordando com o governo, concordando com o executivo ou não. Até porque não cabe ao juiz esse tipo de análise. Tá? Então, o que deve ser esperado do juiz é essa aplicação silogística mesmo. Né? Claro, sempre, né, se atentando que o juiz não faz a análise das pecinhas do quebra-cabeça como se essas pecinhas fossem isoladas desse tabuleiro, né? Desse conjunto de peças. Ele, ao manusear essas peças que se encaixam, ele vai também olhar para as demais peças para saber como, ao encaixar essas peças, ele vai efetivá-las nesse conjunto de normas. Tá? Então, a efetivação do direito não é você pegar uma lei e isolar um artigo, não é você pegar essa lei e isolá-la do ordenamento jurídico. Aplicar o direito é aplicar essa lei sempre olhando, sempre interpretando, sempre analisando com um olhar de integração, né, de harmonia com as outras leis, né, que regem aquele tema, né, que se aplicam àquele tema e também, sobretudo, porque é hierarquicamente superior, né, aos tratados, convenções e à Constituição. Ok? Então, a premissa maior corresponde à lei, a premissa menor consiste no fato, e a conclusão, ou seja, a resposta, né, para aquele problema, utilizando a lei, né, deverá ser a projeção dos fatos na lei, que é chamada de subsunção, ou seja, é a decisão judicial, né, a sentença judicial, ok? Ou a decisão administrativa, certo? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo. Estão sintonizados aí na rádio? Só o Matheus está tranquilo, os outros estão com dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vamos lá. Então chegamos aí ao nosso material, né? Derradeiro, hermenêutica jurídica. Palavra hermenêutica jurídica, deixa eu ver onde é que eu coloco isso aqui. A palavra hermenêutica jurídica provém do grego hermenoia, interpretar, e deriva de Hermes, deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, considerado intérprete da vontade divina, sobretudo intérprete de Zeus, né? O deus líder, ou o deus máximo, né? Da mitologia grega. Habitando a Terra, era um deus próximo à humanidade, o melhor amigo dos homens. Então, a gente tem aí na mitologia grega, na religião grega, né?
a figura de um Deus, né, encarregado, né? Aí a gente pode fazer várias analogias com outras religiões, né? Porque elas se comunicam, porque é naquele caldeirão ali do Mediterrâneo, Grécia, Egito, né? Puxando um pouquinho da Babilônia, mas sobretudo também de Israel ali. Então isso aí era um caldeirão cultural muito intenso, tá? Então essas mitologias, essas crenças, elas são muito aproximadas, tá? Embora tenham correntes e aprofundamentos diferentes. Mas então, ora, se o pensamento divino é muito profundo, muito complexo para ser entendido pelo ser humano, e essa aliança, esse vínculo entre o ser humano e a divindade, né, é algo indissolúvel, eu preciso que essa mensagem, que esse pensamento, ou, né, que essas mensagens mesmo da divindade chegassem aos humanos. Como os humanos são incapazes de compreender a profundidade desse pensamento, dessa mensagem, é necessário um intérprete. Tá? É necessário alguém que explique à humanidade os desígnios divinos, né? O pensamento, as mensagens da divindade. E aí você tem vários exemplos na história da religião, né? Sacerdotes, profetas, enfim. Mas a nossa herança do Ocidente, sobretudo, né? Do Ocidente, vem do berço cultural grego, né? E hebreu. Mas em termos de direito, em termos de política, vem muito da Grécia, tá? Então, Hermes, né, produz o que se entende como a ciência da boa interpretação, tá? Ciência da revelação da complexidade de um texto. Claro que isso vem evoluindo, os textos vêm sendo os mais claros possível, né? Para essa interpretação ser imediata e ser feita por todos e não precisar de um intérprete. Antigamente, é que os textos eram muito rebuscados, tinham muito linguajar latino, né? E isso impunha que a maioria do povo não tivesse acesso, para justamente sobrevalorizar a figura do intérprete que realizaria as explicações necessárias para o comum do povo. Hoje não, né? A boa técnica legislativa exige que o texto seja o mais claro, o mais conciso, o mais enxuto e o mais direto possível para que todos possam ter acesso a ele. Portanto, todos que fossem ter contato, ler esse texto, realizariam a plena compreensão dele, que é o que se espera de um texto legal escrito, tá? Ok? Compreendido facinho aí, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui na lateral, para que eu não possa perder você aqui de vista. O magistrado não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão. Claro, né? Eu tenho o fato, eu tenho a lei. Eu tenho que interpretar bem essa lei ou essas leis, né? Além de conhecer os fatos, precisa conhecer o direito, ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. O empresário, na gestão de seus negócios, não pode descurar, ou seja, não pode abandonar, desconhecer, né, o conhecimento do direito. Orientado por seus assessores, descobre em cada nova lei a verdadeira mensagem do legislador. E, em razão disso, ele pode efetivar melhor o seu ofício, tá? Obedecendo às leis para que não sofra punições, né? Também o cidadão necessita conhecer o direito para bem cumprir as suas obrigações e reivindicar os seus direitos. Claro, né? Daí muito se sugere que o direito, pelo menos a parte mais fundamental, né, dos direitos da pessoa, do ser humano, o direito individual e social, sejam ensinados no ensino médio, para que o adolescente chegue à fase adulta conhecedor dos seus direitos, né? Direito político, já que ele vota aos 16 anos, né? Será que ele pode participar de manifestações, de reuniões, manifestar o seu pensamento, tá? Direito individual e direito político aí sendo associado? Então, né? Essa mensagem de clareza, o texto claro, direto, conciso, é muito importante, né?
para cumprir as suas obrigações e reivindicar seus direitos. Para que o direito conquiste a sociedade, fazendo deste o seu reino, né? Ou seja, nós temos que ter o império da lei para que não tenhamos o império do homem ou dos homens contra nós, né? Então, se temos a lei como parâmetro da obrigação, e se essa lei é oriunda da nossa criação, então nós podemos plenamente efetivar a nossa liberdade. Porque nós obedecemos apenas às leis. E essas leis são feitas por nós, né? Nós, no sentido de partícipes da política, que escolhe não só o legislador, mas também o governante, ou seja, a pessoa que vai efetivar as decisões do legislador, vai efetivar as leis, né? Que é a paridade aí entre o legislador e o executivo, tá? Então, assim, falamos em império da lei para não dizermos o império do homem ou de alguns homens, né? Porque se você deixa de obedecer à lei para obedecer ao comando de alguém, então você volta a ser servo, né? Escravo, e deixa a sua liberdade. Na figura familiar aí, você deixa de ser um adulto e volta a ser um adolescente que é mandado pelos pais, né? Porque você não é adulto, então você tem que ter uma orientação de um adulto, tá? Então, para que o direito conquiste a sociedade, fazendo desta o seu reino, é mistério que apresente expressões claras e inteligíveis, a fim de que os indivíduos tomem conhecimento de suas normas e as acatem, preservando-se assim o seu domínio, que importa no triunfo da ordem, segurança e justiça, tá? Então, texto de lei tem que ser sempre, né, com um linguajar claro, né? Não digo popular, mas eu também não digo com excesso de erudição, tá? Um linguajar apropriado, uma gramática, né, constituída de forma direta e concisa, tá? Sujeito, verbo e objeto ou adjetivo, né? Não adjetivo no caso da lei, mas nessa formação de uma frase, né, de forma direta, tá? Para que não haja aqueles contornos de um texto rebuscado e de difícil compreensão. Ok? Então, como todo objeto cultural, como sabemos, né, o direito é produto da cultura, não é mais produto da religião, é produto da cultura, do ser humano, das atividades sociais, tá? Das relações que essa sociedade produz. Portanto, ele evolui, não no sentido de sempre melhorar, mas no sentido de estar em mudança, tá? Não é à toa que a gente tem guerras e paz, né? A gente tem uma legislação voltada para uma guerra, né? Que é um claro declínio de relações humanas, né? Então aí você tem um esvaziamento de direitos, uma regressão no sentido de evolução da civilidade, né? A gente tem que ter muito claro que o direito é uma evolução cultural, porque está passivo de constante mudança, não de forma assim aleatória, mas mudando conforme as mudanças da coletividade, porque é um produto coletivo, produto cultural. Lembra que toda lei tem data, tá? Não só as nossas leis têm datas, mas a Constituição também tem data. Então ela é fruto de um tempo, tá? Não há essa questão religiosa, essa magia de santificação de uma lei ou de uma Constituição, dizendo que ela é sacrossanta, não pode ser desrespeitada como se fosse um objeto religioso, tá? Uma entidade religiosa. Não. Ela carrega uma data, então ela é produto de um tempo. Ela é válida enquanto essas condições temporais persistem. Muda, e aí vocês já devem ter visto aí em Constitucional, muda com mais facilidade as constituições que são mais analíticas, ou seja, que são mais detalhistas. Se elas são detalhistas, então elas incluem no seu próprio texto muitas questões, tá? E é provável que essas questões mudem. Daí a gente ter muita também emenda constitucional, que para bem ou para mal, aí não cabe, né,
apenas por uma crítica mais elaborada, uma crítica jurídica mais elaborada, mas isso é tarefa do parlamento, né? A emenda constitucional vem para atualizar o texto constitucional conforme, né, as exigências da coletividade. Então, sendo o direito um objeto cultural, o direito encerra significados. Interpretar o direito representa revelar o seu sentido e alcance. Temos assim, revelar o seu sentido. A lei que concede férias anuais ao trabalhador tem o significado, a finalidade de proteger e de beneficiar a sua saúde física e mental. E aqui até eu diria mais, né? As férias de um trabalhador não só beneficiam a saúde física e mental dele, né? Valorizam, né, o convívio familiar, né, e fomentam, né, essas relações não só familiares de forma imediata, né, do ambiente doméstico, mas também da amizade, da coletividade ali local. Que a pessoa precisa estar presente naquele seio social para interagir. Tá? Então, essas férias vêm para contribuir, né, particular e socialmente para essas interações. Né? E fixar o alcance das normas jurídicas significa delimitar o seu campo de incidência. Dentro do exemplo citado, né, da questão do trabalho, temos que apenas os trabalhadores assalariados, isto é, que participam em uma relação de emprego, fazem jus às normas trabalhistas. De outro modo, as normas da lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União têm o seu campo de incidência limitado, ou seja, ela vai incidir apenas sobre os servidores públicos da União. Né? A gente chama, às vezes, servidores públicos federais. Aí você vai ter um regime jurídico para os servidores estaduais e um regime jurídico para os servidores municipais. Tá? Então, cada lei regendo aquele corpo de funcionários para efetivar justamente a autonomia, né, dos entes da federação. Ok? Compreendido aí? Sim. Compreendido? Compreendido, né? Sigamos. Temos dentre as interpretações, tá? Eu retorno aqui para que vocês possam ter a visão do passo a passo, a interpretação conforme a Constituição, a interpretação do direito quanto ao resultado e fonte, elementos de interpretação do direito, né? Que aqui são mais as questões tradicionais da hermenêutica jurídica tradicional, ou hermenêutica jurídica clássica. E aqui a relembrança aí do nosso grande artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é aquela, né, que a gente já viu no começo do curso. E vamos aqui no passo a passo, né? Vamos aqui, acelera, acelera. O que é interpretação conforme a Constituição, né? A interpretação conforme a Constituição, né, o que a gente pode antecipar? Se eu tenho um texto que viabiliza algumas interpretações, tá? Um texto legal, né? Que viabiliza, possibilita algumas interpretações, duas interpretações, vamos dizer assim, né? Eu vou colher na Constituição qual dessas interpretações é a mais condizente com a Constituição. Tá? Então, interpretar conforme a Constituição é você pegar uma lei e naquela parte da lei em que há uma dubiedade, ou seja, há uma possibilidade dúbia, colocando mais de um sentido, vamos dizer, dois sentidos, por exemplo, pode ou não pode. A gente vê muito isso em direito penal. Né? Quando a gente vai ver a interpretação, a gente fica até um pouco chocado, porque aí vai aquela questão das pretensões ou possibilidades pessoais do legislador, ou das crenças do legislador, né, que ele ouve mais a si do que o ordenamento jurídico. Né? Se ele ouve mais a si, a depender se a pessoa entende a vida de um jeito, a pessoa prende o indivíduo. Se ela entende o mundo de outro jeito, ela solta o indivíduo. Aí você pensa, não é possível. O direito é uma ciência, gente. Vamos respeitá-la, né? Vamos tratá-la com mais seriedade. Não é possível em que uma mesma situação resulte em decisões opostalmente contrárias, né? Totalmente contrárias, opostas em demasia, em que uma estabelece a prisão de uma pessoa, a necessidade de prisão,
E a outra, ao contrário, a necessidade de liberdade. Ora, claro que para um bom entendedor, alguma coisa está errada. Tá? Não há como você querer convencer alguém de que a interpretação possibilita essas duas decisões. Ora, quer dizer então que o direito não é sério. A ciência jurídica não é séria. Né? É como se você ouvisse de uma área científica, né, de que não, isso pode ser assim, pode ser sim, pode ser não. Meu amigo, então não precisa da sua ciência. Porque a decisão que eu tiver, sem conhecer nada, está válida. Porque se eu perguntar para alguém na população, o que é que você acha? É para aprender? É para aprender. Tá certo. É um jurista bom. E o senhor? É para assaltar? Tá certo também. É outro jurista bom. Uai. Né? Não tem condição. Porque esse afunilamento de entendimento você encontra no próprio ordenamento jurídico. É ele que vai determinar qual é a decisão correta. Não são as suas convicções, né? O que você entende por ser mais justo. Lembra? Né? O juiz não aplica justiça, o juiz aplica o direito, o juiz aplica o ordenamento jurídico. Né? Quem decide o que é justo é o legislador. Quando ele constrói o ordenamento jurídico. Então, o juiz tem a obrigação de conhecer bem o ordenamento jurídico para extrair dele as respostas. E, claro, se eu tiver decisões contrárias, uma delas está necessariamente errada. Tá? Não há como eu trabalhar uma ciência com um campo de dubiedade tão grande assim, que permita decisões contrárias. Aí, não é à toa que choca a coletividade quando vem o judiciário e diz que fulano tem que estar preso, o fulano tem que estar solto. Aí faz recurso, sobe para os tribunais superiores, tem que estar preso, tem que estar solto. Aí vai lá para o Supremo, tem que estar preso, tem que estar solto. Ah, meu filho, peraí, né? Não venha com essa, porque hoje é sexta e eu não aguento esse tipo de complicador que desvaloriza a nossa ciência jurídica, né? Que é tão bem construída e às vezes a usam de uma forma tão desleixada, né? Mas vamos lá. Desenvolve-se atualmente no âmbito doutrinário dos tribunais, tá? A interpretação conforme a Constituição, segundo a qual sempre que a norma jurídica oferecer mais de um sentido e um deles for contrário à lei maior, né, à Constituição, apenas este será considerado inconstitucional, ou seja, o sentido que é contrário à Constituição. De acordo com o critério, uma norma pode ser parcialmente inconstitucional quando então deverá ser aproveitado apenas o sentido que se harmonize com a regra hierarquicamente superior. O princípio em pauta é mais de aplicação do que de interpretação do direito, pois visa orientar sobre qual sentido a norma integra a ordem jurídica. Há também, gente, críticas, né, ferrenhas sobre essa atuação do legislador, aliás, do juiz, no sentido de tentar corrigir a legislação, já que o juiz não tem poder de mudar a letra da lei. O que é que ele faz para poder mudar o sentido da lei? Ora, para mudar o sentido da lei, você tem que mudar o texto da lei. Tá? Mas o que é que ele faz? Qual a estratégia para que você mude o sentido da lei sem precisar mudar o texto da lei? Você usa justamente essa técnica de interpretação conforme a Constituição. Tá? Foi essa técnica aí de interpretação conforme a Constituição que levou aquele impasse lá no Supremo de que pessoas condenadas em segundo grau pudessem ser presas ou não. Aí, ora você entende que o ordenamento jurídico, os textos do ordenamento jurídico permitem que a pessoa seja presa após a segunda instância, ou seja, após condenação de desembargadores de um tribunal. E outra hora você tem, não, pensando bem, né? O sentido do texto não é esse, vamos mudar agora. Aí você, poxa, que habilidade, né? Num mês pode, no outro mês não pode. Bom, não é não?
Tá igual a cloroquina, né? O festival aí do remédio cloroquina. Não sei se vocês estão acompanhando. Isso para a ciência médica é uma tragédia, né? Porque passa para a população um certo descrédito da área da saúde. Ora, afinal de contas, meu amigo, esse remédio presta ou não presta? Porque a população quer um posicionamento certo, que ela possa confiar. Porque senão o senso comum vai achar assim, essa ciência não serve para nada. Mas eu aqui no meu sertão, com os meus remédios aqui, pelo menos, pelo sim ou pelo não, eu estou fazendo o que eu quero. Para que eu vou precisar de médico? Se um diz que serve, o outro diz que não serve. Aí, afinal de contas, meu amigo, a sua ciência é confiável ou não é? A sua ciência tem valor ou não tem? Porque se não tiver valor, não serve para nada. Então, deixe eu aqui com o meu senso comum. Tá? Então, é essa crítica que se faz a essa interpretação, mas eu não poderia deixar de apresentá-la para que vocês fossem privados desse conhecimento, né? Então, vocês têm esse conhecimento, esse acesso aí a essa construção dos tribunais, né? Que a doutrina vem acompanhando, parte dela, né? Parte dela se insurge contra essa possibilidade do juiz mudar o sentido de uma lei sem mudar o texto dessa lei, tá? Fazendo aí um entorso aí, uma giratória fenomenal para, no desespero de ter o poder de mudar o texto da lei, porque ele não tem, tá? Mas inconformado por não ter esse poder, porque ele acha que ele é o juiz, ele é o porta-voz da justiça, né? E, em razão disso, fica frustrado porque é o legislador que determina o que é a lei, não se contenta em ser o aplicador da lei já construída, aí ele quer, de forma constante, reconstruir a lei que o legislador definiu. Então, para esse tipo de corrente, a história de ver o ordenamento jurídico como um dogma não é muito bem aceito, porque eles não aceitam que o legislador tenha um poder, né, absoluto de definir o que é o ordenamento jurídico. Eles tentam, porque tentam há muitos séculos, tá? Desde a época lá do ser, né, vamos dizer assim, ele é mais simbólico, né? Mas do ser Eduardo Coke na Inglaterra, né? Segundo Hobbes, ele é um dos causadores da Revolução Gloriosa, né? Do levante do parlamento contra o rei, do rei contra o parlamento, da Guerra Civil na Inglaterra, em que o juiz se punha no direito de não aplicar uma lei porque ele julgava que a lei era inconstitucional. Olha, o parlamento criou essa lei, né? Essa lei aqui não pode, essa lei é inconstitucional. Ora, se o parlamento aqui decide o que é a lei, caberia ao juiz dizer o que é inconstitucional ou não? Aí, né, são, vamos dizer assim, pensamentos e argumentações para a gente desenvolver no decorrer do curso. Mas aí eu já jogo esse cenário aí, essa realidade para vocês, para que vocês possam ficar pensando sobre isso, para que vocês também não fiquem, não ignorem, né, essa questão, não sejam ignorantes nesses pontos. Vocês conheçam e possam ter, pelo menos, a abertura para irem amadurecendo essa ideia no decorrer do curso. Ok? Alguma pergunta? Ok. Nenhuma perguntinha, não? Todo mundo sabedor disso? Posso perguntar na prova? Ou seja, justifique as duas críticas em torno da interpretação conforme a Constituição. O que é que vocês vão falar? Hein? Primeiro é o juiz interpretar da maneira que distorcina, né? Não, não é distorcendo. Tá? O que cabe ao juiz fazer? Aplicar o ordenamento jurídico. Se houver necessidade de auxílio interpretativo, ele tem que buscar no próprio ordenamento jurídico. Tá? Ele não pode, pela visão dogmática, né, de supremacia do parlamento, ele não pode corrigir a lei, o sentido da lei, né,
pelo subterfúgio dessa técnica. O que é que essa técnica, para essa teoria da supremacia do parlamento e, portanto, da compreensão dogmática do ordenamento jurídico por parte do juiz e por parte do Estado, né? É que o texto da lei tem que ser entendido como é o texto da lei. Agora, se o juiz vai dizer que o texto da lei foi mal escrito, né? Engraçado que você já viu algum parlamentar subir na tribuna e dizer que uma sentença foi mal redigida? Dificilmente você vê, né? Mas é comum vocês verem o juiz dizendo que a lei foi mal escrita. Tá? Ora, quando ele argumenta que a lei é mal escrita, ele abre a possibilidade dele, juiz, que vai aplicar essa lei, corrigir essa escrita mal feita. Como ele não pode reescrever a lei, o que é que ele faz? Ah, isso aqui está mal escrito, então eu vou interpretar do jeito que eu acho melhor. Então é uma abertura sempre para a correção da lei pelo juiz. Então essa é a crítica que se faz, tá? A impossibilidade do juiz corrigir a lei usando subterfúgios. Já que ele não pode corrigir o texto da lei, né? Muito menos ele pode dar um sentido diferente do que o próprio texto traz. Certo? E se ele quer auxílio, né, de maior compreensão dessa lei, ele busque dentro do ordenamento jurídico. E aí você vai naquela interpretação sistemática, tá? Utilizando a lei dentro de um conjunto normativo em que ela deve ser aplicada, né, em consonância, em harmonia com esse próprio ordenamento jurídico. Ou seja, é um texto de lei auxiliando outro texto de lei. E não você deixar, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Eu vou interpretar aqui um negócio, que eu vou colocar aqui a minha compreensão do que deve ser e eu resolvo o meu problema. Tá? Então é essa crítica aí que é feita. Tá bom? Alguma dúvida? Ô, Roberto, Ah. o que é o termo subterfúgio? Não, é um caminho criado para contornar um problema, não de uma forma assim padrão. Por quê? Percebe que o juiz ele não pode mexer no texto do texto jurídico, no texto da lei. Ele não pode reescrever o texto da lei como o legislador faz. Tá? Se a gente não abre o texto da Constituição, a gente não vê emendas, né? A gente não vê emendas, deixa eu passar aqui, ó. A gente não vai ver emendas aqui, ó. Um texto que foi abandonado e no lugar dele escrito outro. Esse aqui também foi abandonado e foi escrito outro texto, sempre ampliando os direitos sociais, né? E por último, esse texto aqui veio para substituir esse texto aqui anterior. Então eu tive 1, 2, 3 correções para na quarta eu conseguir chegar atualmente, né, esse aqui é de 2015, em direitos que eu considerasse propriamente sociais, tá? Aí aqui eu tenho, só para curiosidade, ó, eu tenho educação, né? Saúde, olha, vamos por partes. Educação, saúde, trabalho, lazer, e apareceu aqui moradia. Então, no ano de 2000, com a emenda constitucional 26, a moradia foi incluída como um direito social. Tá? O ano de 2000 aqui é a época do governo Fernando Henrique. Tá? Então, a moradia entrou para a Constituição no governo Fernando Henrique. Tá? Lembra do programa Minha Casa Minha Vida? Lembram? Sim. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública que vem atender esse direito social de moradia. Né? Esse programa Minha Casa Minha Vida foi impulsionado muito na época do governo do Lula, né? e da Dilma. Mas lembra, ora, o governo do Lula e da Dilma realizaram esse programa, né? Não é porque é um programa do governo, é um programa do partido. Claro que é um programa, mas é um programa para atender uma determinação constitucional.
criada em outro governo. Não em outro governo, porque quem cria é o parlamento, né? Mas criada na época de um governo diferente. Tá? Então, o direito constitucional individual ou social, ele é uma imposição a qualquer tipo de governo, seja de centro, de esquerda ou de direita. Não importa o governo. Ele tem compromisso de implementar esses direitos. Certo? Agora, a forma que ele vai implementar, né, é a forma que o governo decide, porque ele é que é eleito para decidir qual é a melhor política. Certo? Mas não tem como você dizer que esse direito foi uma conquista do governo tal. Não. Ele efetivou em grande ou maior ou menor proporção um direito previsto na Constituição, que é a obrigação dele. Certo? Aí eu tenho educação, vamos lá, educação, saúde, trabalho, trabalho bem aqui, e alimentação. Então, em 2010, surge o direito à alimentação como direito social. Tá? Aqui, né, você tem, né, governo Lula para o governo Dilma, entra a alimentação como direito social, aí você tem aquela política pública do Fome Zero, né? Tá? Que replica ou, né, que potencializa que esse direito aqui seja incluído na Constituição e que seja considerado uma prioridade do Estado, porque é um direito fundamental social. Então, todos os direitos fundamentais são prioridades para as políticas do Estado. E aí você vai seguindo, ó. Saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, transporte. Aí o transporte, né, por incrível que pareça, entra como direito social só em 2015. Olha, e a gente já tem uma complexidade na vida urbana muito grande, né, muito intensa. Então, há muito tempo o transporte teria que ser reconhecido como direito fundamental. Como é que o trabalhador vai trabalhar, se locomover na sociedade, se ele não tem um transporte adequado? Aí você diz, professor, precisa colocar o transporte como direito fundamental, mas é tão óbvio. Mas óbvio ou não, tá? As pessoas têm transportes de qualidade ruim e de preço alto. Não é à toa que a gente teve aquelas manifestações em 2013, né, aquelas questões do aumento da passagem, né, metrô, dos ônibus, que acabou por desencadear aquelas revoluções, né, gigantescas que o Brasil viu. Mas, assim, o legislador é que tem esse poder, a competência de corrigir o texto, nesse caso aqui, da Constituição e das leis. O juiz não tem esse poder. Tá? Ora, se ele não tem esse poder, o que resta a ele? Apenas aplicar. Certo? E aí você vê muitos casos de juízes inconformados, que queriam ter esse poder e não têm, e fazem uma estratégia interpretativa para, mesmo não precisando mudar o texto da lei, ele muda o sentido da lei, que acaba sendo a mesma coisa, né? Beleza? Ok? Alguma pergunta mais, gente? Gente. Ok. Eita, só o companheiro aí que me salva. Todas ficam caladas. Como é que pode? Né? Vamos lá. Pessoal, eu quero mais exemplo. Beleza. Acabei me lembrando aqui, ó. Ora, como é que você interpreta bem direitinho o conjunto dessa nossa legislação? Artigo 5º, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição. Homens e mulheres não são iguais? Né? Vamos lá para o 226. Homens e mulheres não são iguais? Lá no artigo 5º? Não são? Não é, gente? Bora lá acordar, bora participar. A gente não viu que são iguais? Aí vem, ó, artigo 226 da família, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar. Show. Entende-se também como entidade familiar, como entidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente entre homem e mulher. Ora, mas é claro, se os homens e mulheres são iguais perante a lei, como é que eu vou ter na família uma preponderância do exercício, né, da sociedade conjugal em primazia para um ou para outro? Não. Aqui exercem igualmente. Então você vê nessa questão da família, do seio conjugal, o reconhecimento desses mesmos status de igualdade jurídica, de igualdade de direitos. Ok? Então você vê essa interpretação, você pode muito bem, olha, trazendo uma melhor consistência para o seu próprio texto, aqui uma interpretação interna, porque é interna de uma mesma legislação, aqui no caso a Constituição. O artigo 5º, aliás, o parágrafo 5º do artigo 226, ele traz uma consonância, né, de direitos que nos leva também ao inciso 1º, artigo 5º da Constituição. Já que os homens e mulheres são iguais perante a lei, nos termos da Constituição, eles vão ser iguais, né, e vão ter paridade em todo o ordenamento jurídico. E não pode ser diferente. Beleza? Só para que a gente possa resgatar aqui esse nosso tema, que vocês possam usar também nos seus trabalhos. Vamos lá. A interpretação do direito quanto ao resultado e à fonte. Interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Vai dentro daquela questão da limitação do texto, tá? Aquela teimosia ainda de não reconhecer o parlamento como plenamente capaz de definir os termos da lei, né, os termos do ordenamento jurídico. Aí você vai, aquela crítica, né, existente, de não, o texto foi mal escrito, vamos ter que dar um entendimento adequado, certo? Na mesma linha aí da interpretação conforme a Constituição. Eu mostro para vocês as teses, né, e mostro o contraponto, tá bom? Então, o que seria a interpretação declarativa? Nem sempre o legislador bem se utiliza dos vocábulos ao compor os atos legislativos. Muitas vezes se expressa mal, né? Ou seja, sempre a crítica de que o legislador se expressa mal. Nunca ninguém diz que o juiz se expressa mal, né? Mas vamos lá. Muitas vezes se expressa mal. Muitas, será mesmo? Então, tem muita lei aí com expressão ruim? Será? Utilizando com impropriedade os termos. Quando dosa as palavras com adequação aos significados que deseja imprimir na lei, falamos que a interpretação é declarativa, ou seja, o próprio texto fala por si. O próprio texto, né, revela o seu significado, tá? O intérprete chega à constatação de que as palavras expressam com medida exata o espírito da lei. Então, se o próprio texto expressa o seu sentido, então diz que temos uma expressão declarativa. Por quê? Porque o próprio texto declara o seu sentido. Não precisamos ter muitos esforços, né? Aí você percebe uma pretensão de maior conhecimento do jurista sobre o legislador. Estão percebendo aí? Hã? Sim. Né? Vamos lá. O que seria uma interpretação restritiva? Isso é quando ocorre o contrário, né? Porém, quando ocorre, que o legislador é infeliz ao redigir o ato normativo, dizendo mais do que queria dizer. A interpretação é restritiva, porque você reduz aquela expressão, né? Pois o intérprete elimina a amplitude das palavras. Por exemplo, a lei diz descendente, quando na realidade queria dizer filho. Ora, o descendente pode ser, né, todos dessa linha para baixo da pessoa, né? O filho, o neto, bisneto, por aí vai, né? Descendente até o 3º grau, inclusive, aí vai até filho, neto, bisneto, né? Aí, não, mas o texto da lei sempre vem se referindo ao primeiro descendente, né, ao filho, tal. Então ele fala descendente e não especifica. Então vamos entender, né, de acordo com o restante do texto da lei, para não permitir que essa palavra atinja os demais descendentes. Ok?
Podemos seguir? Sim. Vamos lá. E a interpretação extensiva é a hipótese contrária à anterior, né? O intérprete constata que o legislador utilizou-se com impropriedade dos termos, dizendo menos do que queria afirmar. Ocorrendo tal hipótese, o intérprete alargará o campo de incidência da norma em relação aos seus termos. O exemplo anterior é útil ainda. Ora, se o legislador, desejando referir-se a descendente, emprega o vocábulo filho, você vai dizer, não, mas não é só. O texto vem dizendo sempre, são os descendentes, né? Não é o descendente, não é o descendente imediato. Então, se ele vem dizendo no restante do texto, sempre que são os descendentes, até tanto grau, né? Especificando até, eu não posso parar no primeiro descendente. Então, eu vou compreender essa palavra em conformidade com o restante do texto. Repara que aí o aplicador, o juiz, ele vai interpretar o texto da lei utilizando o próprio restante do texto da lei. Tá? O artigo 20º, né? O artigo 20 lá diz que é filho. Não, mas todos os artigos anteriores falavam nos descendentes, né? Ou descendente até o 3º grau, segundo, sei lá. Conforme o texto vem se expressando, lá para as tantas, lá no artigo 20, 30º, né? Eu tenho um termo diferente. Olha, eu vou interpretar esse termo conforme os outros, né? Termos utilizados dentro desse mesmo texto da lei. Compreendido aí? Compreendido aí, gente? Vamos lá participando, né? Sim. Posso ir? Sim. Sigamos. Aí chegamos aí na hermenêutica clássica, na interpretação clássica, os elementos de interpretação do direito. Que eu tenho o gramatical, a forma gramatical, que é o próprio texto, né? Roberto, Oi? Roberto, Ah, eu consigo achar esses conceitos estão lá no livro do Paulo Nader? São retirados de lá? são sim. Ah, beleza. Então pode estudar pela doutrina dele, né? Exatamente. Ah, beleza. O ideal aqui é a gente extrai, né, alguns textos para servir de base aí para os comentários da nossa aula. Mas isso não elimina a necessidade de você estudar pelo livro, tá? Ah, tá bom. Então, para sua prova, pode pegar tudo de lá, né? Pode sim. Lembra que eu sempre faço prova aplicada, tá? Já já eu mostro como é que vai ser. Beleza. Beleza? Então, vamos lá, direto ao ponto, né? O que é a interpretação gramatical, ou elemento de interpretação pela gramática, né? Em se tratando de direito escrito, é pelo elemento gramatical que o intérprete toma o primeiro contato com a exposição normativa. Não é isso? Ora, malgrado a palavra se revele, ou seja, mal, né? Ou seja, logo que a palavra se revele, ou surgindo essa palavra para o conhecimento, às vezes, um instrumento rude de manifestação do pensamento, ou seja, um texto mais empobrecido, né, em sua escrita, tá? Pois nem sempre consegue traduzir as ideias, constitui a forma definitiva de apresentação do direito, pelas vantagens que oferece. Ou seja, o texto escrito, né, sem sombra de dúvida, é a melhor forma, né, de revelar a lei, de revelar o direito, porque a forma oral, né, não dá conta dessa precisão. Porque quando você me conta algo, né, já você carrega ali um pouco de sua interpretação, então já muda uma coisinha. O texto escrito já oferece essa segurança de permanência do mesmo texto para ser lido, né? Então, para bem ou para o mal, ou seja, se ele for mal escrito ou bem escrito, né, é a melhor forma, né, que a humanidade, né, conseguiu evoluir para assegurar que aquilo que fosse redigido não mudasse. Tá? Pelas vantagens que oferece do ponto de vista da segurança jurídica. Cumpre ao legislador aperfeiçoar os processos da técnica legislativa.
objetivando sempre uma redação simples, clara e concisa. Para quê? Para que todos do povo, qualquer pessoa, né, possa ter uma imediata compreensão do que a lei diz, portanto, quais são os seus direitos e as suas obrigações. Certo? Sigamos. E qual é a questão lógica, né? Por ser estrutura linguística que pressupõe vontade e raciocínio, o texto legislativo exige os subsídios, né? Ou os elementos da lógica para a sua interpretação. Né? A partir de Genie, né, surgiu a distinção, ou seja, um autor francês, tá? um doutrinador, né? Um pensador, um jurista. Surgiu a distinção na hermenêutica da lógica interna, que explora os elementos fornecidos pela lógica formal, né? E se limita ao estudo do texto. Eu tenho a lei tal, então eu vou tentar compreender todo o seu texto como um conjunto, né? Associando um artigo ao outro, ou seja, fazendo uma lógica interna. Qual é a lógica interna dessa lei? Como é que esses artigos se relacionam entre si? Tá? Nesse momento eu estou só dentro dessa lei, só com esse texto, agarrado com ele, tá? Para compreender os vínculos que os artigos têm entre si. Certo? Da lógica que explora os elementos fornecidos pela lógica formal e se limita ao texto, ao estudo do texto. E a lógica externa, que investiga as razões sociais que ditaram a formação dos comandos jurídicos. Modernamente se fala da lógica do razoável, doutrina desenvolvida por Recassin Six, outro doutrinador, né, outro jurista, que visa combater o apego às fórmulas frias e matemáticas da lógica formal, em favor de critérios flexíveis, mais favoráveis à justiça. Tá? E aqui, como assim, professor? Mais flexíveis? Não, a lei é a lei. Como é que eu vou flexibilizar a lei? Mais favoráveis à justiça? Como assim? Aí a gente pode ir, né, fazer uma referência lá ao nosso artigo 5º, tá? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Que ele vai dizer, ora, a obrigatoriedade do artigo 5º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, né? O citado dispositivo determina que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, né? E às exigências do bem comum. A doutrina se divide em duas grandes correntes ao examinar a questão da obrigatoriedade das normas de interpretação, incluídas pelo legislador nos códigos. Faz parte do consenso dos autores que o assunto pertence à doutrina, dos juristas, né? E não dos juízes, pois a esta cabe orientar sobre os princípios e critérios da interpretação. O legislador brasileiro é parcimonioso a este respeito. São poucas e contáveis as disposições desta ordem em nosso sistema jurídico. Ou seja, quando o legislador coloca essa compreensão mais aberta, tá? Ele espera que os juristas, né, os auxiliem para construir essas técnicas, né, de melhor interpretação para alcançar os fins sociais da lei, para que a lei, ao ser aplicada, atinja, né, as exigências do bem comum. Certo? Trata-se de uma regra de interpretação, né, ditada pela lei. Nada obstante, não passa de um simples critério de orientação, sem impedir ao intérprete a procura de outros meios de interpretação. Ora, esses são os prioritários, né? Claro que você, ao aplicar a lei, você sempre deve produzir um bem maior. E não, ao aplicar uma lei, você produzir algo pior. Né? E é muito comum essas questões recaírem nas mãos dos servidores que estão na solução de conflitos. E isso, né, a gente vê muito reportado para as ações dos policiais. Quando um policial perde o controle, ou quando ele se deixa abalar por provocações, a gente vê muito isso em manifestação. Né? Por exemplo, a gente às vezes vê um repórter que está cobrindo uma situação
ou ser alvejado por alguma bala de borracha ou ser preso. Olha, mas há o direito de liberdade de imprensa. A imprensa pode e deve acompanhar e registrar o que está acontecendo. Mas a depender do calor, da emoção, né? Vamos dizer assim, do emocional do agente do Estado, ele pode, achando que está sendo ameaçado, achando que está sendo impedido de trabalhar, prende o agente da imprensa. Ora, se você prende o agente da imprensa, você está acabando com a liberdade de imprensa para efetivar a cobertura daquela situação. Aí, né, para você resgatar a plena possibilidade de trabalho, você acaba anulando um outro direito. Então, a sua ação foi pior, né? Produziu um malefício para o ordenamento jurídico. E, às vezes, por exemplo, em um confronto, né? Confronto exasperado de argumentação, às vezes xingamentos, aí o policial, para defender, né, a sua integridade, aqui a integridade moral, né, ele busca prender a pessoa por desacato, mas a depender da situação, pode provocar um quebra-quebra, pode provocar uma agressão generalizada, né? Isso, ou seja, eu vou usar da força, né, às vezes ampliando um conflito generalizado para efetivar uma norma, um ordenamento jurídico que impede que o agente do Estado seja desacatado, seja xingado, tenha a sua moral ofendida no exercício da sua função. Aí você, para cumprir um artigo de um ordenamento jurídico, você produz, vamos dizer assim, uma série de confrontos a esse ordenamento. Aí você, a depender da situação, você tem, né, N possibilidades de análise. Tá? Mas toda ação do agente do Estado, ele sempre tem que se pautar pelo que ele está produzindo. Ora, se eu vou produzir uma coisa pior, é melhor não agir. Tá? Ok? Vamos lá. Não digo melhor não agir, mas eu vou agir, né, desde que essa minha ação resulte a melhor coisa possível. Ok? Aí você vê, às vezes, um policial em fileira, numa manifestação em que, às vezes, ele é confrontado, às vezes ele é xingado, e nada faz. Tá? E outras vezes você vê uma outra fileira em que haja esse tipo de comportamento pela população, às vezes há xingamento, e você vê reações muito violentas. Então você vê comportamentos distintos para uma mesma situação. E você analisa, bem, qual delas é a adequada para que o Estado, o agente do Estado, realize? Qual delas produz o melhor resultado? Tá? Seguindo aqui. Então a gente já viu isso aqui, né? Concluímos que visa combater o apego às normas frias e matemáticas da lógica formal em favor de critérios flexíveis mais favoráveis à justiça. Aqui, mais favoráveis à justiça é aquele nosso artigo 5º lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que busca, né, atingir o bem comum, né, o senso de justiça comum, ou seja, da população, expresso, né, pelo ordenamento jurídico, porque quem expressa esse senso comum, aliás, esse senso de justiça, de bem comum, né, para atingir os critérios sociais ou os benefícios melhor para a sociedade, isso está apontado no nosso ordenamento jurídico, porque o intérprete disso é o legislador. Ok? Sigamos para o critério sistemático. O que é que o critério sistemático diz? Ora, não há na ordem jurídica nenhum dispositivo autônomo, autoaplicável, nem mesmo a Constituição, né? A Constituição depende de suas leis, para que ela garanta a propriedade, né? Garanta as relações de família, ela precisa do Código Civil, tá? Que vai determinar como a aquisição é feita, como é repassada, tá? Como a posse é garantida, como ela é passada de pessoa, né? A pessoa, como as relações familiares são realizadas. Eu preciso do Código Civil. Tá? E para a defesa dos direitos fundamentais, né? Contra agressões, e contra essas agressões eu aplique punições, eu preciso do Código Penal. Então,
nenhuma legislação pode ser entendida desassociada do seu ordenamento jurídico, ou seja, retirada do seu todo. Ela compõe um todo, por isso é ordenamento jurídico, e para ela ser melhor compreendida, ela tem que ser entendida em harmonia com as demais. Então, a norma somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada no conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Claro, né? Para a liberdade de expressão, eu não vou consultar o direito de família, certo? Para, por exemplo, o crime de calúnia, eu não vou consultar o Código Civil, eu tenho que consultar a legislação própria da matéria, própria do assunto, para que eu possa juntar essas legislações e ter a melhor compreensão possível delas. Sempre, né, normalmente, são as leis que fazem referência a essa matéria, normalmente a lei que faz referência à matéria, os tratados e convenções que também se relacionam a esse assunto e a nossa própria Constituição. Tá? Quando um magistrado profere uma sentença, não aplica regras isoladas, projeta toda uma ordem jurídica ao caso concreto. O ordenamento jurídico compõe-se de todos os atos legislativos vigentes, bem como das normas costumeiras válidas, que mantêm entre si perfeita conexão. Hoje nem tanto norma costumeira, porque a nossa legislação é muito ampla, né? Entre as diferentes fontes normativas não pode haver contradições, claro, né? Aí você repara, se não pode haver contradição entre as normas, muito menos pode haver contradições entre as decisões jurídicas, né? Aliás, entre as decisões judiciais. Os juízes não podem dar decisões contraditórias, né? Porque, afinal de contas, a gente tem o mesmo ordenamento jurídico. De onde é que um juiz tirou que podia prender, não, que era necessário prender, e de onde é que o outro juiz tirou a necessidade de estar solto? Alguma coisa está errada, né? De igual modo, deve haver completa harmonia entre os dispositivos de uma lei, a fim de que haja unicidade no sistema jurídico, ou seja, uma única voz de comando. Claro, porque senão perde a seriedade, né? Perde a respeitabilidade do senso comum, do homem, da população, que deixa de dar respeitabilidade ou valor às normas jurídicas, né? Já que não há seriedade, há contradição, ninguém sabe o que ela diz. Então, para que a ordem jurídica seja um todo harmônico, é indispensável que a hierarquia entre as fontes formais seja preservada. Tá? Então, eu tenho o legislador, né? E eu tenho toda essa gama que a gente já viu lá atrás sobre as fontes das leis, né? Se os dispositivos de uma lei se interdependem e se as diferentes fontes formais do direito possuem conexão entre si, a interpretação não pode ter por objeto dispositivos ou textos isolados. Lembra do quebra-cabeça, tá? Cada pecinha importante para o todo. Não só o artigo da lei, mas a lei como um todo, a lei dentro do ordenamento jurídico, fazendo relação com algum tratado, convenção internacional e também, e prioritariamente, com a nossa Constituição, né? O trabalho de exegese, ou seja, de interpretação, de compreensão, tem de ser feito considerando-se todo o acervo normativo ligado a um assunto. Daí vocês terem tantas disciplinas jurídicas para estudarem dentro do curso de Direito, tá? Não para que vocês sejam especialistas em todas elas, mas para que você possa entender e compreender o ordenamento jurídico como um todo e, a partir desse todo, você ir realizando a sua especialização, tá? Agora a gente vai para a questão histórica, né? Questão histórica. A gente sistemático dentro de um conjunto. Oxi. Então, o que seria esse elemento histórico para auxiliar a interpretação, né? Muitas vezes os conhecimentos gramaticais e lógicos do texto legislativo não são suficientes à compreensão do espírito, da mensagem, né? Ou da pretensão, ou seja, o que é que essa lei buscou defender, né? Do espírito da lei, sendo necessário o recurso à pesquisa do elemento histórico. Como força viva que acompanha as mudanças sociais, o direito se renova, ora aperfeiçoando os institutos vigentes, ora criando outros, para atender o desafio dos novos tempos. A gente tem, né, a Lei Maria da Penha
de 2006. A gente tem bastante tempo já. E como é que anda a evolução? Como é que anda aí a busca, né, dessa construção? Será que há como é? As razões de criação dessa lei através do projeto? O que o projeto dizia? Quais foram os debates feitos para a aprovação dessa lei? O que se buscava na época? Tá? Então, isso qualifica muito a sua atuação profissional, a sua atuação jurídica, porque dá mais qualidade argumentativa, né? Dá mais erudição. Não, eu busquei, né, nos debates do parlamento, o que se buscava àquela época, né? Qual era o foco do parlamento ao debater e aprovar essa lei. Então, o argumento vencedor foi esse. Então, o parlamento, à época, buscava essa solução, buscava esse resultado, né? Então, aí você cria uma melhor qualidade na aplicação, na interpretação, na compreensão do direito que você fornece, né? Que você oferece enquanto profissional do direito. Tá? Então, como força viva que acompanha as mudanças sociais, o direito se renova, ora aperfeiçoando os institutos vigentes, ora criando outros, para atender o desafio dos novos tempos. Lembra aí que isso é uma associação ao legislador. E não é à toa que vocês têm a disciplina de História do Direito, né, dentro do curso do Direito, para que você entenda o valor dessa questão. Nesses momentos aí de briga, às vezes, né, de disputa muito acalorada, muito apaixonada no âmbito político, você vê muita gente atacando muita coisa, né? Quando você vê personalidades sendo presas, sendo soltas, né, sendo presas, sendo soltas, aí você reacende essa questão. E você ouve muitas vezes as pessoas dizerem assim, não, né, esse negócio de habeas corpus, de soltar bandido, isso é coisa de Brasil mesmo, aqui a coisa está bagunçada, né? São aquelas críticas assim mais ácidas, né, mais descontextualizadas, que se apegam ao senso comum e tentam falar como se fossem especialistas. Aí você fica olhando assim, né, olha de um lado, olha de outro, aí você pensa, não sei se eu fale, né? Não sei se eu responda. Eu vou responder. Calma, meu amigo, relaxa aí. Você está falando do habeas corpus, não fale desse instituto, não. Esse instituto é muito antigo, né? E ele não é brasileiro, não, meu amigo. Ele nasceu praticamente, ou seja, pelo menos mais, com maior herança histórica, né, para nós. Nós consideramos que ele nasceu na Inglaterra há muitos séculos, né? Coloca aí 700 anos, né? 600 anos, 500 anos de amadurecimento desse instituto. Então, esse instituto vem de muito longe, tá? E é repassado nas culturas do Ocidente. Então, não é só no Brasil, não, tenha calma, né? Isso aí é comum em todos os lugares. E quando há o habeas corpus, é sinal de que a prisão é ilegal. Então, alguém cometeu ilegalidade nessa prisão. O que não pode acontecer é a pessoa estar presa ilegalmente. Aí, você espera o resultado da discussão, né? Se for favorável a um debate de ideia, você permanece. Se não for favorável a um debate de ideia, né? Você vê qual é a melhor estratégia para esse momento, tá? Mas em qualquer situação, o direito se vincula à história. E o jurista que almeja um conhecimento profundo da ordem jurídica, forçosamente deverá pesquisar as raízes históricas do direito positivo. Ou seja, esse instituto jurídico nasce onde? Por exemplo, o habeas corpus nasce onde? Esse direito de liberdade de expressão nasce onde? Tá? Sem o direito de liberdade de expressão, sem o direito de liberdade de reunião, sem o direito de liberdade de protesto contra os atos do Estado, como é que nós estaríamos, né? Sem o direito de protesto, estaríamos frente a um ditador, né? Sem o direito à liberdade de manifestação, de reunião. Por que o povo não pode se reunir? Não pode revelar o que pensa? Bem, calma aí, professor. Né? Revelar o que pensa não é xingar todo mundo, claro. Né? A liberdade de expressão, ela tem que ser, ela tem que estar em harmonia com os demais direitos. Claro, eu não posso usar do meu direito para negar o direito do outro.
eu não posso usar o meu direito de expressão para negar o direito à honra ou o direito à imagem de outros. Só que aí você estabelece um vínculo muito estreito de pessoa a pessoa. É diferente quando a população, politicamente reunida e exercendo seus direitos políticos, ela se revolta ou se volta contra o agente do Estado. Porque lembra que a soberania é popular. E todos os agentes do Estado, né, exercem suas funções para bem aplicar o ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico escolhido pela soberania popular. Então, se eu tenho uma população reunida, a população tem o pleno direito de criticar o Estado. Ora, se eu estou em pleno exercício do meu exercício, né, pleno exercício político de crítica ao Estado, é claro que aqui e acolá você vai ter xingamentos contra personalidades políticas e jurídicas, por que não? Se todas compõem o Estado, tá? Mas a partir do momento que você está em uma manifestação, tá? Pessoas reunidas politicamente em reunião e liberdade de manifestação, exercendo o seu direito político, é diferente de vocês ter uma atuação específica, individual, contra um outro indivíduo, como um ataque, né? Como algo muito mais direcionado para atingir de forma estratégica, né, a honra de alguém. Aí você comete um ato criminoso, porque você não está em um movimento político associado a demais pessoas, tá? Realizando o seu direito público, né, de efetivar os seus direitos políticos, ok? Aí você tem diferenças, né? Não dá para uma pessoa chegar e ficar xingando outra, xingando, e dizer que isso é liberdade de expressão ou direito, né, de protesto. Ora, você quer direito de protesto, direito político, você se congrega, as demais pessoas se reúnem, né, em coletividade, não é em grupinhos, tá? Porque aí você tende a exercer de forma eleitoral ou de forma, né, de ataque mesmo criminoso a agentes do Estado ou até a democracia, né, revestindo esse seu ataque a um indivíduo que é representativo de alguma instituição. Tá? Então, é diferente de movimentos populares, de rua, de concentração da população, né, com movimentos quase de seitas ou de grupos específicos que tentam, de alguma forma, conturbar a vida das instituições, né, o funcionamento das instituições, sob o pretexto de que estão exercendo, né, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão. Tá? Vocês querem se reunir, marcam uma reunião aberta. Se é público, não é uma reunião fechada. Se você quer uma reunião fechada, é uma reunião de associação, de grupo. Então, se você se reúna nessa associação, nesse grupo. Agora, se você vai para o espaço público, a manifestação é pública. Tá? Vamos lá. A escola histórica do direito, concebendo o fenômeno jurídico como um produto da história, enfatizou a importância do elemento histórico para o processo de interpretação. Tá? Então, vamos lá para o nosso último ponto, o teleológico, que é a finalidade com que nós interpretamos e alcançamos um fim, né? E isso também resgata aquele nosso artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Os fins sociais, tá? A moderna hermenêutica, na moderna hermenêutica, o elemento teleológico assume o papel de primeira grandeza. Ou seja, o que é que você produziu? Quais foram os seus frutos sociais, né? Quais foram os bens jurídicos dessa sua ação? Novamente, você não pode produzir algo ruim, né, de uma ação que você pretendeu, não, eu vou agir para o bem. Ora, mas você produziu muito mais mal do que bem, né? Tudo que o homem faz e elabora é em função de um fim a ser atingido. A lei é obra humana e assim contém uma ideia de fim a ser alcançado. Na fixação do conceito e alcance da lei, sobreleva de importância o estudo teleológico, isto é, o estudo dos fins colimados pela lei, ou pretendidos pela lei. Enquanto ao Cássio Fatis, né, ao Cássio Legis, ocupa-se dos fatos históricos que projetaram a lei, o fator teleológico investiga os fins que a lei visa atingir. Quando o legislador elabora uma lei, parte da ideia do fim a ser alcançado. Os interesses sociais que pretende proteger inspiram a formação dos documentos legislativos. Claro, gente, né? Eu tenho um problema, lembra lá atrás quando a gente começou? Eu tenho um problema, né,
que é prejudicial e que deve ser solucionado. Como é que solucionamos esse problema? De qualquer jeito? Não, é da melhor forma possível. Então, vamos aqui produzir uma lei para que nos dê a melhor solução possível e para que proteja esse valor fundamental que nós consideramos como justiça. Tá? Assim, é natural que, no ato da interpretação, se procure avivar, relembrar, né, os fins que motivaram a criação da lei, pois nessa descoberta estará a revelação da mens legis, ou seja, da mensagem da lei, do espírito da lei, do que a lei pretende, né? Ou seja, qual é a lógica disso? Qual é a busca que isso tem, né? Como se revela o elemento teleológico? Ora, os fins da lei se revelam através dos diferentes elementos de interpretação, ou seja, gramatical, lógico, né, sistemático, por aí vai. A ideia do fim não é imutável. Claro, que é um produto cultural, né? Nós vivemos em uma sociedade cultural que é dinâmica, que evolui no sentido de mudar, né? O fim não é aquele pensado pelo legislador, enrijecido, né? É o fim que está implícito na mensagem da lei, como esta deve acompanhar as necessidades sociais. Cumpre ao intérprete revelar os novos fins que a lei tem por missão garantir. Ok? Compreendido aí? Alguma pergunta? Porque agora a gente vai aplicar isso na prática, tá? Posso seguir? Sim. Posso, né? Então, finalizando aqui o nosso texto, né? Já vimos aí o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Finalizando aqui o nosso conteúdo, vamos para a aplicação, tá? Bem, o Procurador-Geral da República diz que as Forças Armadas podem atuar em caso de ruptura, certo? Vamos lá, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que, em nota divulgada, né, que no seu entendimento as Forças Armadas podem ser usadas em ações pontuais, como garantir a lei e a ordem no eventual cenário de ruptura constitucional. A posição do procurador está alinhada à do presidente Jair Bolsonaro, que tem citado o artigo 148 da Constituição como uma saída para a crise do governo com o Supremo. Opa! A crise do Executivo com o Supremo? Então temos dois poderes, né, em desarmonia? Seria isso? E se temos dois poderes em desarmonia, quem vai resolver são as Forças Armadas? O que vocês acham? Hã? Eu acredito que não, porque tem um artigo 142. Eu não sei se é disso que você está falando em específico, mas pelo menos a reportagem que eu vi é que as Forças Armadas não podem servir de poder moderador. Exatamente. Forças Armadas são instituições, não são poderes, né? É, Vamos ver o que é que o artigo diz. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, ou seja, são as Forças Armadas, né? A força militar tradicional de cada estado, tá? São instituições, tá? Quais são as outras instituições? Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, sei lá, bombeiros, por aí vai, né? O Detran, os hospitais, são instituições. São instituições, elas, nacionais, permanentes e regulares, como eu tenho outras também, né? E as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Ora, eu também sei que todas as instituições são também organizadas na hierarquia e na disciplina. Claro, né? Como força armada de um Estado, o grau de hierarquia e de disciplina das Forças Armadas é muito maior. E qual é a justificativa disso? Porque o emprego dela se dá na defesa de ataque externo. E aí, você tenta defender a vida da população do seu país contra uma agressão estrangeira, contra uma invasão. E eu preciso que essa hierarquia, essa disciplina sejam muito rígidas para que essa defesa seja efetivada da melhor forma possível. Daí a justificativa de que a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas sejam muito rígidas. Elas são militares, claro. Será que essa hierarquia e disciplina é a mesma coisa na Polícia Militar? E no Bombeiro Militar? Não deve ser, não deve ter o mesmo grau de hierarquia e disciplina, porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar não estão em ação de guerra. Eles não agem
em cenário de guerra. Eles agem em cenário social. E como toda e qualquer instituição, claro que tem que ter hierarquia e disciplina, né? Pode até, por serem constituídas de forma militar, terem um grau diferenciado das demais instituições, né, para dar a simbologia militar de hierarquia e disciplina, mas muito longe, tá, do grau de hierarquia e disciplina das Forças Armadas, porque quando elas agem normalmente em situação de guerra. Então, na situação de guerra, eu tenho que ter plenamente efetivada a hierarquia e disciplina, tá? E elas estão sob a autoridade suprema do presidente da República. Ora, a Polícia Federal também está sob a autoridade suprema do presidente da República, certo? O Ministério da Saúde também está, o Ministério da Educação, e por aí vai. Ok? Porque ele é o magistrado maior, né, da esfera da União. E ele é que manda. Como a gente viu no cenário da demissão lá do ministro da Justiça, que contrariou a determinação do presidente. Ora, o ministro da Justiça não contraria a decisão do presidente. Ele aconselha de forma diferente. Quem decide é o presidente, né? Se o ministro se contrapõe, ele tem que ser demitido ou se demitir, tá? Porque ele deixa de ser assessor para se confrontar contra a ordem, né, do seu chefe. E destina-se à defesa da pátria, claro, né? Todas as forças armadas de todos os países modernamente se destinam para a defesa da pátria. Porque antes elas atacavam, né? Tá? Hoje, pelas questões internacionais, só cabe a legitimidade das Forças Armadas do uso em caso de defesa, nunca de ataque a outro Estado. Tá? E para a garantia dos poderes constituídos, né, dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Ora, eu tenho legislativo, executivo e judiciário. Eu não posso usar as Forças Armadas para que um poder, né, atrapalhe ou seja submetido por outro poder. Ora, porque ela justamente tem que garantir que todos os poderes funcionem. Isso quando há um ataque externo, quando há uma celeuma social gravíssima, né? Gravíssima para que fundamente um estado de sítio, mas nós estamos muito longe disso, tá? E quando há um estado de sítio, as Forças Armadas são usadas, né, para garantir que esses poderes continuem funcionando plenamente. Porque as Forças Armadas, dependem da funcionalidade dos poderes. Até para que o presidente possa governar, né, de uma forma melhor. Aí vem a questão. Por iniciativa de qualquer desses poderes, tá, né, as Forças Armadas possam garantir, em auxílio à força de segurança, a lei e a ordem. Ou seja, será que estamos em ruptura de uma desobediência generalizada das leis? Ou uma desordem generalizada? Tá? Será que estamos nessa situação? E se tivermos nessa situação, quem vai declarar é o Legislativo, é o Congresso. Certo? Né? Ora, será que temos um descumprimento generalizado das ordens judiciais para que o chefe do Poder Judiciário possa, né, junto aos demais poderes, né, acionar as Forças Armadas para garantir que as decisões judiciais sejam cumpridas? Ou o legislador se levanta dizendo, olha, as leis não estão sendo cumpridas, tá? Está uma desobediência às leis generalizada. Né? Não pode acontecer aqui. Vamos garantir que essas leis sejam cumpridas. O sistema de segurança não está dando conta. Vamos pedir o auxílio das Forças Armadas. Mas nunca, jamais, né, um poder dizendo que o outro está entrando nas suas competências, nas suas atribuições, chamar as Forças Armadas para invadir o outro poder e controlar esse poder. Ora, nós temos mecanismos na própria Constituição que resolvem essa questão. Quando o presidente usurpa, né, ou age de forma ilegal, tá? Eu recorro ao judiciário para que o ato presidencial seja anulado. Da mesma forma, o legislador, quando age além da sua competência, o presidente pode acionar o judiciário para que o judiciário anule o ato legislativo. E isso é um exercício com ações previstas na Constituição para efetivar melhor esse balanço ou esse equilíbrio
de poderes que cada um tem. Tá? Há remédios já na Constituição para a solução desses problemas. O que eu não posso admitir é que as Forças Armadas sejam utilizadas para domar outro poder, porque outro poder agiu de forma ilegal. Certo? Entendido aí? Tá? Então, eu tenho a manifestação do Procurador-Geral da República. Quanto a isso, eu tenho aí a nota da Associação Mineira do Ministério Público, tá? Se confrontando a esse entendimento do Procurador-Geral da República. Tá? Não há em sua leitura espaço para a defesa de intervenção militar em qualquer dos poderes. Aliás, ao contrário. Já que o artigo se intitula Título 5º da Constituição, da defesa do Estado e das instituições democráticas, seria impensável que uma Constituição Federal, cujo pilar é o Estado Democrático de Direito, autorizasse as Forças Armadas a interferir em qualquer dos poderes. Ou seja, esse é um exercício de boa interpretação que podemos efetivar para a melhor compreensão de um artigo da Constituição que não pode ser lido de forma isolada, né, como a gente já bem viu, mas ele pode e deve ser sempre lido em harmonia com os demais artigos da Constituição. Ok? Entendido aí? Alguma Entendi. dúvida? Podemos encerrar aí a aula? Sim. Comemos aí 6 minutos além do nosso tempo, para a gente bem explicar aí para vocês, né? E a gente dá por encerrado o nosso conteúdo teórico. E agora a gente se debruça para a parte prática, que é a aplicação desse conteúdo, tá? Não só na nossa prova, que a gente vai trabalhar aí ao longo da semana com vocês, tá? Principalmente a data. Eu estou pensando em entregar a prova quinta-feira para vocês, tá? Ou para a resposta no mesmo dia, ou para a resposta até a aula seguinte, certo? Aí eu coloco questões e vocês vão pesquisar para que a gente possa fazer uma prova bacana. E a gente vai aplicando esses nossos conteúdos, né, nas explicações de como é que Vai ser vocês... depois do debate, né? de como é que vocês realizam os debates. Pessoal, como é que eu vou aplicar a Lei Maria da Penha? Mas vai ser depois do debate ou antes do debate? Depois como? Do debate acontecer. Sim, mas depois a prova? Antes, né? Antes? Ué. Nem a segunda avaliação, o debate é a avaliação final. Tá? Nós temos quinta-feira que vem feriado, tá? Então teremos só nossa sexta-feira de aula. Certo? Nossa sexta-feira de aula a gente vai reservar aí para as explicações da nossa prova e explicações dos nossos trabalhos, tá bom? Beleza. Roberto, mas para adiantar a nossa situação, o que vai cair na prova é toda a matéria vista até hoje de introdução ao direito? Mas eu vou escolher alguns pontos e aí eu repasso para vocês, né? Os pontos que melhor a gente pode utilizar para estudo e aplicação nos nossos debates, tá? Para que não seja algo assim, o professor está esticando muito aí. Eu vou escolher um tema que vocês possam utilizar e aproveitar para os debates, tá? Ok. Aí, se for possível, o senhor elenca esses temas para a gente e manda, assim, quando o senhor tiver um tempinho aí, porque a gente vai precisar da doutrina para estudar. Pode deixar, tá? Vai ser nesse foco aqui, tá? Por exemplo, Beleza. eu coloco um caso e peço para você aplicar o conteúdo para esse caso. É o jeito da nossa aula, né, que a gente vem fazendo desde o início. Beleza. Sempre buscando aplicar o conteúdo que a gente estuda. Porque, olha, para que eu quero saber esse conteúdo? É para aplicar. Como é que eu aplico esse conteúdo? É como a gente está fazendo aí, ó. Poxa, eu tenho um artigo na minha Constituição. Como é que eu leio esse artigo? Tá? Como é que eu vou... Por exemplo, naquela questão, por que a Lei Maria da Penha tem prioridade para a defesa da mulher? Pode ser uma pergunta de prova. Tá? E aí você vai pesquisar. Bem, segundo isso, segundo aquilo. Eu lhe dou os caminhos do conteúdo para que você possa compreender. E aí a gente tem muita crítica sobre isso, né? Por que não tem João da Penha? Por que é só Maria da Penha? Tem que proteger o homem também. Por que protege só a mulher? Tá?
Aí a gente tem essa explicação do conteúdo. E aí, ao efetivar essa resposta da questão, você já se prepara para o seu debate. Beleza, Beleza? beleza. Certinho? Certinho, obrigada. Podemos encerrar? Podemos. Podemos, né? Então aí tudo de bom. Valeu aí pela parceria e o debate rico aí que você sempre favorece aí para as aulas, tá? Valeu, Bárbara, Ana Luísa, Matheus, Ana Paula, Yasmin e Fred. Fiquem bem aí. Ótima sexta, ótimo final de semana. Estamos juntos aí para a evolução do nosso conteúdo. Sucesso. Tchau, Tchau, tchau. Roberto. Professor, até Tchau, mais. tchau. Tchau.